Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1 a número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, o verso de número 1 até o verso de número 3. Vai dizer assim a palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Fecha os teus olhos. Pai, te louvamos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa ministrar ao nosso coração essa noite. Ó Deus, que a tua graça venha resplandecer sobre nós e que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração. Nós repreendemos agora todo ladrão da palavra, tudo aquilo que vem para impedir o nosso entendimento concernente à tua palavra, que caia por terra e que o teu Espírito ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre os princípios elementares da fé cristã. Já levantamos aqui, em alguns domingos, algumas colunas. Levantamos a coluna do arrependimento de obras mortas, levantamos a coluna da fé em Deus e estamos levantando a coluna de ensino de batismos. Por que coluna? Porque a Bíblia está dizendo que cada um desses assuntos, cada uma dessas doutrinas são bases, são elementares, são básicas e sem elas o cristianismo não pode existir. Quando olhamos para a palavra de Deus, compreendemos que essas verdades é o que fundamentam a nossa fé. Essas verdades é o que fundamentam a nossa crença em Cristo Jesus. Já falamos aqui do arrependimento de obras mortas. Já falamos aqui da fé em Deus e falamos na semana passada sobre o ensino de batismos, mas não podemos concluir ou não conseguimos concluir o ensino de batismos, já que abrange muitos temas para nós. Falamos aqui que o ensino de batismos, na verdade, se consiste em 4 batismos: o batismo em Cristo, o batismo nas águas, o batismo pelo Espírito Santo e o batismo no fogo. Esses 4 batismos são os batismos descritos pela Bíblia e pela palavra de Deus. Nós entendemos no domingo passado que nenhum cristão inicia na fé sem passar antes pelo batismo em Cristo, porque o batismo em Cristo é quando nós somos mergulhados em Jesus, que o batismo em Cristo é aquele que mergulha nós, a cada um de nós, em Cristo, pois em Cristo nós somos mergulhados, em Cristo nós somos colocados, e com este colocar do Espírito Santo de cada um de nós em Cristo, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós deixamos de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. Falamos também que o batismo nas águas é a evidência externa daquilo que aconteceu dentro de nós. Se dentro de nós, quando aceitamos a Jesus, nós morremos e vivemos com Cristo, nós morremos para nós mesmos, o velho homem morreu e ressurgimos em Cristo, então o batismo nas águas é a evidência externa. Pois bem, já falamos desses assuntos, mas hoje eu quero falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo extraordinário, é algo que todo crente deve experimentar. Como eu disse para vocês aqui no início deste tema, na semana passada, eu acredito que todo cristão deve passar por cada um desses batismos. Tanto o batismo em Cristo, tanto o batismo nas águas, tanto o batismo no Espírito Santo e tanto o batismo no fogo. Todos esses batismos são obras de Deus na vida do homem. Nós vamos entender e estamos entendendo cada um deles. Mas eu não acredito particularmente, apesar de muitos não evidenciarem ou não terem experimentado batismo no Espírito Santo, por exemplo, eu acredito que esses batismos é propósito de Deus, que cada crente vivencie a cada um deles.
Deus quer nos dar essas experiências. Pois bem, precisamos entender então o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Um dia eu aceitei Jesus, fui batizado em Cristo. Eu estou no corpo, amém? Nós estamos no corpo e somos um só em Cristo Jesus. Agora nós fomos batizados na água, evidenciando externamente esta morte para o eu e esta vida para Cristo, nascendo de novo. Agora Deus nos chama a experimentar um novo batismo, o batismo no Espírito Santo. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 3, versículo 11, em que João Batista vai dizer: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. João Batista está batizando no Jordão e ele olha e diz para o povo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um depois de mim, que os batizará no Espírito Santo e com fogo. Este texto mostra para nós que João Batista tinha bem claro e certo no seu coração que havia uma promessa de Deus para o batismo com o Espírito Santo. João tinha bem definido em seu coração que Deus já havia prometido o derramar do seu Espírito. E João Batista compreendia que esta promessa se cumpriria na pessoa de Cristo, no Messias. João conhecia as profecias, por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. João Batista conhecia Isaías 44:3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os seus descendentes. João Batista conhecia Ezequiel 39:29, não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra do Senhor, o soberano e eterno Deus. Pois bem, João Batista conhecia todas essas profecias. Deus havia prometido que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Pois se olharmos no Velho Testamento, nós entendemos e compreendemos que o Espírito Santo descia na vida de alguns para um propósito específico, mas Deus promete que estava chegando o dia que Ele derramaria o seu Espírito sobre todos. Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. João Batista entendia e compreendia a palavra de Deus, só que o que ele também tinha como certo em seu coração é que a promessa de um derramar do Espírito Santo, que a promessa de um derramar do Espírito poderoso de Deus se cumpriria na pessoa do Messias, se cumpriria quando Cristo viesse à terra, se cumpriria quando o Messias, o ungido de Deus, se levantasse na casa de Israel. João Batista compreendia isso, e por isso ele dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus vai fazer menção à promessa de Deus. Em Lucas 24:49, na versão viva, ele vai dizer: e agora eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, tal como meu Pai prometeu. Jesus também tinha claro a promessa de Deus a respeito do derramar do Espírito Santo. Por isso Jesus diz: não comece ainda a falar aos outros, fiquem aqui na cidade, até que o Espírito Santo venha e encha vocês de poder do céu. Jesus não só confirma a promessa do Pai, mas como confirma também que é por meio dele que essa promessa vai se cumprir. Olha o que ele diz: eu enviarei sobre vocês. Jesus está dizendo: eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, como meu Pai prometeu. Havia uma promessa,
Havia uma palavra de Deus, mas em Jesus esta palavra seria cumprida. Em Cristo esta palavra seria cumprida. A promessa de Deus seria cumprida por meio de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas 24, quando Jesus diz: não saiam falando por aí, mas fiquem aqui na cidade, ou permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esta palavra de permanecer, fiquem aqui, no original grego, ela quer dizer sentar. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês precisam sentar aqui em Jerusalém. Vocês precisam permanecer, no original sentar, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando Jesus está falando para os seus discípulos: sentem, até que do alto sejam revestidos de poder, Jesus não está falando aos seus discípulos para viverem uma vida de conformidade, sentados. Mas Jesus está dizendo: sentem e permaneçam aqui, no sentido de perseverarem, no sentido de aguardarem, até que a promessa de Deus se cumpra. E deixa eu te dizer uma coisa, isso traz um princípio para nós. Tem muita gente que quer estar de pé, fazendo algo para Deus, mas sem antes esperar sentado até que seja revestido de poder. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo te salvou sim, você é salvo em Jesus sim, a partir do momento que você se arrependeu das suas obras, a partir do momento que você creu em Jesus, você recebeu a salvação. Mas para você evidenciar isso, para você se colocar de pé como um obreiro para Deus, Jesus está dizendo: sente, permaneça, até que do alto seja revestido de poder. É preciso aguardar o momento do revestimento. Quando você vai ao restaurante, você pede um prato, você está com fome, e o prato talvez demore, mas por conta da sua fome você aguarda até que o prato venha, porque você espera que aquilo que você pediu venha para a sua mesa. E por isso, por mais que em alguns momentos, falando de coisas naturais, ficamos ansiosos e inquietos, nós aguardamos até que se entregue aquilo que nós pedimos. O que Jesus está falando ao sentar é: esperem, mas não esperem acomodados, esperem perseverantes naquilo que eu prometi, esperem perseverantes e confiantes naquilo que eu falei, porque a minha promessa vai se cumprir, a promessa do Pai vai se cumprir. Eu mesmo enviarei o Espírito Santo sobre vocês. Por isso ele diz: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios de poder. A palavra poder no original é dunamis, que quer dizer poder, força e habilidade. O que Jesus está dizendo é: permaneçam persistentemente na busca pela presença de Deus, porque eu derramarei sobre vocês poder, derramarei sobre vocês força, derramarei sobre vocês habilidades dos céus. Aleluia! Ele é quem se compromete em cumprir a promessa. Cristo é quem se compromete a cumprir a promessa do Pai. Eu mesmo enviarei o Espírito Santo para que os encha de poder. Esse poder fala de habilidades, capacitação, unção e graça para fazer a obra de Deus. Jesus também vai dizer isso em Atos capítulo 1, versículo 4, na versão fácil de ler. Numa ocasião, quando estavam comendo com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizava em água. Olha, ele faz um link com o que João Batista disse: mas vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a alguns dias. O que Jesus está dizendo é que a promessa do Pai está perto de se cumprir. Aquilo que Deus prometeu, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, está perto de se cumprir. E entendemos isso, que ao Jesus prometer a palavra, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz, em Números 23, 19, Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender.
Se Deus prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Se Deus nos prometeu algo, Ele cumprirá. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele não volta atrás daquilo que prometeu. Ele é fiel e justo e zela pela sua palavra. Então Deus fez a promessa de derramar o Espírito. Jesus está dizendo: eu vou concretizar essa promessa. Para continuarmos, precisamos entender então o que é esse derramar do Espírito. O que é o batismo no Espírito Santo. Diferente do batismo em Cristo. Pois no batismo de Cristo, nós somos colocados em Cristo, somos batizados nele, somos colocados em Jesus e recebemos o Espírito Santo, amém? Quantos estão me ouvindo, diga amém. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esse recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esse recebe a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Só que agora o Espírito Santo na vida daquele que foi batizado em Cristo, ele atua como um auxiliador, como um cooperador, para que nós venhamos caminhar na vontade de Deus e vivermos o propósito de Deus. Paulo confirma isso em Romanos 8:26, na versão ampliada. Assim também o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos sustenta em nossa fraqueza, pois não sabemos que oração oferecer, nem como oferecê-la dignamente como deveríamos, mas o Espírito, Ele mesmo vai ao encontro de nossa súplica e intercede a nosso favor, com anseios e gemidos inexprimíveis, profundos demais para serem pronunciados. Então essa é a atuação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que recebeu a Jesus. O Espírito Santo de Deus vem para te auxiliar em suas fraquezas, em suas limitações. Ele está do seu lado a todo momento para te ajudar na caminhada. Olha para o teu irmão e diga: você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Mas diferente do batismo no Espírito Santo, uma vez batizado em Cristo, recebi o Espírito, tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida, Ele está em mim, Ele me ajuda a orar, Ele me ajuda em minhas limitações, Ele me ajuda em minhas fraquezas. Mas agora, diferente da atuação do Espírito em mim, enquanto batizado em Cristo, agora existe o batismo no Espírito Santo. E se no batismo em Cristo o Espírito Santo nos coloca em Jesus, no batismo no Espírito Santo, é Jesus quem nos coloca no Espírito. Eu vou repetir: se no batismo em Cristo é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus, no batismo no Espírito Santo é Jesus quem nos mergulha no Espírito. Só que esse mergulhar no Espírito é diferente do primeiro encontro. Esse mergulhar no Espírito é diferente da atuação do Espírito quando nós somente fomos batizados em Jesus. Porque olha o que a palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, na versão ampliada: mas recebereis poder, habilidades e eficiência quando o Espírito Santo tiver vindo sobre vocês, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judeia, Samaria e até os confins, as próprias fronteiras da terra. Se quando você aceitou Jesus, você recebe o Espírito para te auxiliar a ser crente, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, você recebe poder para proclamar a notícia de Jesus, as boas novas da mensagem. Então nós precisamos tirar da mente a ideia de que só tem o Espírito Santo quem foi batizado no Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, receberam o Espírito em sua vida. Mas no começo, nós precisamos de ajuda, e o Espírito nos auxilia. Mas na medida que vamos amadurecendo na fé, já não é tempo mais de recebermos tantas ajudas assim. É tempo de nos posicionar para ajudar os outros e proclamar a mensagem.
Se no começo eu aceito Jesus e sou batizado nele, eu recebo auxílio do Espírito Santo. Mas na medida que eu vou caminhando, Jesus olha para mim e diz: o Espírito está ajudando ele a caminhar, mas agora eu vou mergulhar ele no Espírito, para ele se colocar de pé e proclamar a mensagem aos outros. Então, se o Espírito Santo de Deus primeiro vem para me auxiliar, o batismo no Espírito Santo vem para me capacitar. Se primeiro o Espírito vem para me ajudar, no batismo no Espírito Santo, ele vem para me dar habilidades e poder para fazer a sua obra. Sabe qual é o problema? Nós às vezes nos conformamos em viver uma vida na mesmice, uma vida sem experimentar do poder de Deus na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Talvez você diga: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como agir. Deixa eu te dizer uma coisa: o batismo no Espírito Santo, quando vem sobre alguém, ele capacita. Porque a habilidade que você não tem, o Espírito Santo te dá. A capacidade que você não tem, o Espírito Santo te dá. Aquilo que você não consegue, o Espírito Santo faz através de você. Aquilo que você não imaginaria um dia fazer, o Espírito te levanta e te capacita para realizar. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Em nossas fraquezas. Quando nós não podemos, o Espírito Santo faz através de nós. O batismo no Espírito vem para nos capacitar para proclamarmos o Evangelho de Jesus, para proclamarmos a mensagem de Deus, para proclamarmos a fé naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Deus prometeu, Jesus garantiu: eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus agora cumpre a promessa. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez você nunca percebeu isso, mas no derramar do Espírito Santo, Deus abre os nossos sentidos, para que por meio deles, possamos ter a capacidade de fazer a obra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, acontecem algumas coisas. E a primeira coisa é: veio de repente do céu um som. Diga, um som, como de um vento veemente e impetuoso. A primeira coisa que precisamos ver: não veio um vento, veio um som como de um vento. Não soprou um vento, eles ouviram no céu um barulho de vento. Sabe o que o Espírito Santo estava fazendo? Estava abrindo os seus ouvidos para ouvir aquilo que ninguém ouve. Eles começaram a ouvir aquilo que ninguém podia ouvir. Oh, Rabashuri cantaralabandarai. Eu quero profetizar sobre a vida nessa noite, que Deus vai abrir os seus ouvidos para começar a ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Deus vai te dar sensibilidade para ouvir aquilo que ninguém está ouvindo. Eles ouviram um som, como de um vento. Deus quer abrir os teus ouvidos para ouvir. Deus quer abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra dEle, para que você possa ouvir o Espírito Santo falando com você. Deus quer te dar a capacidade de ouvir aquilo que ninguém pode ouvir. Aleluia! Rabacantaralabashuri andarás. Não veio um som, eles ouviram um som.
como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, aonde estavam o quê? Assentados. O que que Jesus falou? Fiquem sentados em Jerusalém. O que que eles estão fazendo? Estão sentados. Se Jesus falou que é para eu ficar sentado, eu vou ficar sentado. Se Jesus falar que é para eu ficar em pé, eu vou ficar em pé. Se Jesus falar para eu fazer, eu vou fazer. Se Jesus falar para eu ficar, eu vou ficar. Eu vou esperar a promessa. Primeiro eles ouvem. Segundo, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não foram falados línguas repartidas como de fogo, como alguns dizem. Eles viram como línguas, como labaredas, que pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Eles enxergaram como línguas de fogo, passando no meio deles, e parava sobre a cabeça dos discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, com a capacitação do Espírito, com o batismo no Espírito, se Deus abre o ouvido para você ouvir o que ninguém ouve, Deus abre os seus olhos para ver o que ninguém vê. Aleluia. Deus vai começar a dar visões para crentes aqui. Deus vai começar a abrir os olhos de crente aqui para começar a ver aquilo que ninguém vê. Eles viram. Eles não falaram, eles viram línguas repartidas como de fogo que pousava na cabeça dos discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer tirar a cegueira espiritual da igreja. Deus quer fazer com que a gente passe a ver aquilo que ninguém vê. Deus quer que a gente enxergue aquilo que ninguém enxerga. O que Joel profetizou? Que naquele dia Deus derramaria o seu Espírito e teriam visões. Os olhos se abririam. Aleluia. Porque é preciso os nossos olhos se abrir. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo a luz não enxerguem. Sabe o que Deus vai fazer? Quando você receber a capacitação do Espírito, Deus vai abrir os seus ouvidos, Deus vai abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Quantos creem nisso? Paulo dizia, eu não ando por vista, eu ando por fé. Porque Paulo enxergava aquilo que ninguém enxergava. Rabacanta, rabachurianda, rabas. Aleluia. Sabe o que eu me lembro? Quando Paulo diz em 1 Coríntios, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas ele diz, mas o Espírito revelou para aqueles que o amam. Sabe o que Paulo está dizendo? Que em Atos capítulo 2, o que o ouvido não ouviu, em Atos capítulo 2, foram abertos para ouvir. O que o olho não viu, em Atos capítulo 2, os olhos foram abertos para ver. Era Deus cumprindo a sua palavra e revelando o seu Espírito. Deus abre primeiro os ouvidos, depois abre os olhos dos discípulos. E agora a Bíblia vai dizer que começaram a falar em outras línguas. Irmãos, como é que você acha que o Espírito Santo vai agir através da sua vida? É através dos seus sentidos. É através daquilo que você tem. Para que isso seja exteriorizado, eu preciso usar aquilo que Deus me deu. Se primeiro Deus abre os meus ouvidos, se depois Deus abre os meus olhos, agora Ele vai abrir a minha boca para falar o que ninguém está falando. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido. Deixa o Espírito Santo abrir a sua boca. Deixa o Espírito Santo abrir a sua boca. A palavra de Deus diz, não se preocupe com o que hão de falar, abram a boca, pois o Espírito falará nela.
Que medo é esse de abrir a boca para proclamar? Que medo é esse de abrir a boca para profetizar? Que medo é esse de abrir a boca para falar do amor de Jesus? Abra a boca e deixe que o Espírito Santo fale através dela. Aleluia! No batismo no Espírito Santo, Deus abre os nossos ouvidos para ouvir, Deus abre os nossos olhos para ver, Deus abre a nossa boca para falarmos. Aleluia! E sabe o que é maravilhoso? É que essa promessa não se restringia só aos judeus, mas também aos gentios. Atos 10, 44, 46, e dizendo Pedro ainda essas palavras, na casa de Cornélio: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Sabe o que isso quer dizer? É que a promessa do Pai não era só para os judeus, mas era para mim e para você. Todos aqueles que creem. Essa capacitação, esse poder, essa habilidade é para todos aqueles que creem. É para mim e para você. Por que não vivenciamos isso? Por que não experimentamos isso? Será que nos conformamos com o dia que aceitamos Jesus e estagnamos a nossa vida? Eu creio que Deus quer mergulhar todo crente no Espírito. Eu acredito piamente que essa é a vontade de Deus, mergulhar todo crente no Espírito, para que ele receba a capacitação, para que os seus olhos se abram, para que os seus ouvidos se abram, para que a sua boca se abra, e ele seja um vaso, um instrumento na mão de Deus. Amém? Mas para falar de batismo com o Espírito Santo, eu preciso falar sobre a evidência do batismo. Apesar de ser um assunto polêmico, eu não quero de maneira nenhuma bater um martelo concernente a isso, mas expor aquilo que acredito pela palavra de Deus. O que é que nós entendemos como batismo no Espírito Santo? É que todo aquele que fala em línguas foi batizado no Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? É isso que muitas das vezes compreendemos por batismo no Espírito Santo. Se um crente fala em línguas, ele foi batizado no Espírito Santo. Se um crente fala em línguas, ele foi batizado no Espírito de Deus. Mas precisamos entender algumas coisas, e eu quero dar aqui o meu parecer com relação a isso. A primeira coisa é que precisamos entender, nós vamos ver sim em Atos capítulo 2, o falar em línguas. Nós vamos ver sim, no Novo Testamento, todo mundo que era batizado no Espírito Santo, tinha acompanhado com esse batismo o falar em línguas. Por isso, deduzimos sim, que quem é batizado fala em línguas. Mas eu não posso tratar de um assunto pegando apenas um texto ou um livro como Atos. Eu preciso analisar o assunto com uma perspectiva ampla da Bíblia. Eu não posso ignorar outros textos e simplesmente me prender em Atos, porque em Atos todos aqueles que eram batizados no Espírito falavam em línguas. Vamos entender um pouco isso para compreender de fato o que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Você está comigo? Vamos lá, a primeira coisa é que falar em línguas é um dom. Diga, falar em línguas é um dom. Nós temos isso na Bíblia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, e depois versículo 7 a 10, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já começa macio. Paulo já começa com corte tramontina. Deixa eu falar um negócio. A respeito de dom espiritual,
Vocês não podem ser ignorantes. Vocês têm que entender. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. E aí ele vai dizer no versículo 7: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Espera lá. Deus vai dar tudo ao seu povo dentro da utilidade necessária para aquela obra, para aquele momento, para aquela necessidade. O Espírito vai derramar. A manifestação do Espírito é dada para cada um segundo ao que for útil. Diga para o seu irmão: se não for para usar, Deus não vai te dar. Amém? Ele continua dizendo: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir o Espírito, a outra variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. O falar em línguas é um dom, é uma habilidade, é um presente dado por Deus à sua igreja. Amém? Mas quando falamos de habilidades e dons, não existe só o falar em línguas. Existe o profetizar, existe o interpretar, existe curar, existe fé, existe palavra de ciência. Há diversas habilidades para capacitar o seu povo para fazer a obra. Amém? Eu vou devagar para que você entenda. Paulo ainda vai falar de mais alguns dons. Só que olha que interessante. Ele ainda falando sobre os dons, ele vai mais uma vez falar sobre o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Mais uma vez, Paulo confirma que o falar em línguas é um dom, é uma habilidade, é um presente dado por Deus, é uma capacitação de Deus para realizarmos a sua obra, amém? Então, se eu entendo que falar em línguas é um dom, eu vou voltar lá atrás. Em todas as vezes que Atos demonstra o batismo no Espírito Santo, esse batismo vem junto a ele o falar em línguas. Mas eu não posso ignorar o que o restante da Bíblia vai falar sobre alguns assuntos, porque Atos mostra a experiência, aquilo que os discípulos viveram, mas as cartas revelam doutrina, amém? Atos é um livro histórico que vai demonstrar as experiências. As cartas de Paulo falam da doutrina, daquilo que é a palavra de Deus para nós. Então entendemos que o falar em línguas é um dom, amém? Segundo, porque, para entendermos isso, que o batismo com ou no Espírito Santo não é só quando falamos em línguas, na minha compreensão bíblica. A primeira coisa é que falar em línguas é um dom. Segundo, nem todos vão falar em línguas. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, verso 29 e 30. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagre? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Paulo está deixando claro, ele está falando que a cada um Deus deu alguma coisa. E ele vai dizer, ele faz uma pergunta: todos têm o dom de curar? Sim ou não? Todos têm o dom de profetizar? Sim ou não? Todos têm o dom de visão? Sim ou não? Todos têm o dom de milagre? Sim ou não? Por que todos têm que falar em línguas? Se falar em línguas também é uma habilidade dada por Deus, um dom entregue por Deus, uma capacitação para realizar uma obra específica. Mas Paulo entende muito bem que nem todos vão falar em línguas. Então quer dizer, se alguém recebeu o dom de fazer milagres, se alguém recebeu o dom de ministrar a palavra, se alguém recebeu o dom de profetizar, se alguém recebeu o dom de interpretar, mas se ele não fala em língua, ele não é batizado no Espírito Santo. Sendo que Paulo vai dizer, nem todos falam em línguas. Para mim fica claro isso,
todos vão receber o batismo no Espírito, mas nem todos vão falar em línguas. Tem muitas ferramentas dadas por Deus, por meio do Espírito Santo nesse batismo. Romanos 12, 6 a 8, vai dizer mais algumas delas. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ao exortar, que exorte, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Paulo está falando de mais dons, mais habilidades, mais presentes e capacitação para realizar a obra de Deus. Eu preciso entender que Deus vai dar a cada um segundo aquilo que for útil. Deus vai dar a cada um aquilo que é necessário para o ambiente, para o lugar, para a necessidade, para que vidas sejam alcançadas. Porque para que existe o batismo no Espírito Santo? Para sermos testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O batismo no Espírito Santo não é para se amostrar. O batismo no Espírito Santo não é para mostrar que somos espirituais. O batismo no Espírito Santo, na verdade, são habilidades que eu preciso para fazer a obra de Deus. E essas habilidades são diversas, como acabamos de ler aqui, inclusive o ministério de ensinar, o ministério de exortar, o ministério de socorro. É uma capacitação dada por Deus para fazer a sua obra. Paulo ainda deixa muito clara essa relação do falar em línguas. 1 Coríntios 14, 5, na NVI, gostaria que todos vocês falassem em línguas. Ou seja, não é todo mundo que fala, mas prefiro que profetizem. Deixa eu perguntar, dá para profetizar sem capacitação do Espírito Santo? Sim ou não? Dá para profetizar sem a capacitação do Espírito Santo? Olha o que Paulo está dizendo: gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que profetizem, porque quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que a intérprete, para que a igreja seja edificada. Então, naquilo que eu entendo, vou repetir, eu não estou batendo martelo a respeito do assunto, estou apenas expressando aquilo que eu entendo pela palavra de Deus, que apesar de em Atos demonstrar a relação do batismo com o falar em línguas, Paulo deixa muito claro que Deus vai repartir segundo a necessidade de cada um, mas nem todos vão falar em línguas, nem todos vão ter essa habilidade, mas há muitos que não têm essa habilidade, mas têm habilidade de socorro, mas têm a habilidade de mestre, de ensinar, têm a habilidade de orar e as pessoas serem curadas, mas nem sempre terão a habilidade de falar em línguas, porque o falar em línguas é mais uma das diversas habilidades do Espírito Santo para se comunicar com a igreja, para a edificação da igreja. Paulo diz: eu gostaria que todos falassem línguas, mas se é para escolher, eu prefiro que vocês profetizem. Ou seja, sejam batizados do Espírito Santo, recebam a capacitação para profetizar. Para mim, a maior evidência no batismo no Espírito Santo é a proclamação da mensagem com a evidência. É a proclamação da mensagem com os sinais, seja ele qual for. Há diversos sinais. 1 Coríntios 14, 19, Paulo vai dizer algo, e o que eu quero dizer aqui, na verdade, é que nós precisamos compreender e parar de colocar uma fórmula naquilo que Deus fez e quer fazer. Por que será que em Atos, os discípulos, ao receberem o batismo, e aqueles que criam ao receber o batismo, recebiam o dom de línguas? Você sabe muito bem que o dom de línguas não se retrata somente ao falar a língua dos anjos, mas também ao falar como evidência para o incrédulo em outras línguas nacionais, línguas que existem no mundo. Em Atos capítulo 2 acontece isso. Eles falavam em outras línguas, e ele falava na língua dos nativos que ali estavam.
Porque era tão necessário essa habilidade para que a proclamação do Evangelho se expandisse de forma rápida, para que outros fossem alcançados. Mas isso não quer dizer que se eu não falo em línguas, eu não sou batizado no Espírito Santo. Se eu não falo em línguas, mas recebi a experiência da capacitação do Espírito, e eu proclamo, eu socorro, eu profetizo, eu oro e as pessoas são curadas, Deus já me deu a capacitação. Talvez fosse necessário para que os discípulos compreendessem quando aqueles homens receberam o Espírito Santo, porque muitos deles não acreditavam que os gentios poderiam receber, e precisavam de uma evidência, para que eles compreendessem que a promessa não era só para judeus, mas também para gentios. Eles precisavam de algo para compreender isso. Mas todas as vezes que eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou capacitado para realizar a obra. Amém? Porque imagine você, alguém fala em línguas, recebeu o batismo no Espírito, mas não se posiciona como um obreiro para proclamar, não se posiciona como obreiro para levar a mensagem, para falar do amor de Deus, para testemunhar a Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus não deu nada a ninguém para ficar inativo, porque o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação de habilidades para nós fazermos a obra de Deus. Quantos entendem isso? Deus quer derramar habilidades sobre a igreja. Mas eu não quero defender aqui que não se deve falar em línguas. Pelo contrário, eu incentivo a todos a falarem em línguas e a buscarem esse dom. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 14, 19: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Não é essa a ideia. O que eu penso é que nós não podemos formatar a obra de Deus de maneira que venhamos a colocar a uns como mais espiritual que os outros só por falar em línguas. Porque às vezes achamos que aquele que fala em língua é mais espiritual do que aquele que não fala. Aquele que fala em língua tem mais poder do que aquele que não fala. Não, querido, o Espírito Santo está pronto a te dar habilidades para o que for útil. Deus quer te batizar no Espírito Santo. Deus quer derramar poder sobre a sua vida. E como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Eu já vou concluir. Primeiro, eu preciso me arrepender. Esse é o beabá. Lá de trás, o autor aos Hebreus disse: qual é o primeiro alicerce da fé cristã? Arrependimento de obras mortas. Eu preciso me arrepender. Atos capítulo 8, versículo 18 a 22. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Os discípulos estão dizendo para ele: olha, dessa maneira você jamais irá receber o Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo não se compra com dinheiro. O poder do Espírito Santo não se compra com coisas materiais. Por isso Pedro diz para ele: olha, você precisa se arrepender e voltar atrás desse pensamento iníquo, voltar atrás desse pensamento errado, pois não é assim que você vai conquistar o Espírito Santo. Arrependa-se. Segunda forma, para receber o batismo no Espírito Santo, eu primeiro preciso me arrepender. Segundo, eu preciso crer na promessa. Jesus disse em Marcos 16, 18: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Esses sinais seguirão a quem? A quem? Se eu não crer, eu não recebo. Eu preciso crer, eu preciso me arrepender e eu preciso crer. E por último, para eu receber o batismo do Espírito Santo, eu preciso buscar constantemente. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que é que em Atos eles estavam fazendo? Orando, buscando a promessa do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi batizado nas águas um dia, você recebeu a Cristo, mas será que você está buscando o derramamento de poder sobre a sua vida? Pastor, para que é preciso poder? Para fazermos a obra de Deus. Jesus disse: se você não tiver poder, fique sentado em Jerusalém até que você tenha. Se você não recebeu o poder, fique sentado em Jerusalém até que o poder desça sobre você. Sabe por que muita gente não vai sair de Jerusalém? Porque não busca o poder. E deixa eu te dizer uma coisa: sair de Jerusalém sem o poder é pedir para dar errado. Jesus falou: busque primeiro o poder, busque primeiro a capacitação, busque primeiro as habilidades, busque primeiro a unção de Deus, busque primeiro a presença poderosa e capacitadora do Espírito Santo. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca foi tão necessário a igreja buscar poder como nesses últimos dias. Nunca foi tão necessário a igreja buscar poder nessa última hora. E o Senhor te chama a buscar esse poder. O Senhor te chama a buscar a capacitação do Espírito Santo de Deus. Talvez você já foi batizado nas águas, já recebeu a Cristo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem mais para a sua vida, Deus quer te usar. Deus tem mais para a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa, Deus quer te dar habilidades para fazer a obra dEle, Deus quer derramar poder sobre a sua vida para que você faça aquilo que Ele determinou. Por isso, eu te convido a fechar os olhos e a dizer: Senhor, eu quero receber o Teu poder, eu quero receber a capacitação do Teu Espírito, eu quero ser mergulhado no Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser mergulhado no Senhor, ó Pai. Eu quero, Senhor, poder fazer aquilo que eu não consigo de mim mesmo. Eu quero perder o medo de falar. Eu quero ter ousadia para estar de pé e colocar a mão nos enfermos. Eu quero, ó Pai, poder ter os meus olhos abertos, ter os meus ouvidos abertos, ter a minha boca aberta. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos. Clame a Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo, nós clamamos por esse poder. Nós clamamos, ó Pai, pela autoridade do Espírito Santo. Nós pedimos, ó Pai, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja esse poder e essa graça, em nome